é sobre a maneira correta de digitar os números. Eu percebo nas minhas aulas que alguns alunos, não são poucos não é a maioria, mas não são poucos, digitam errado o número. Toda vez que um aluno diz assim, professor, não estou encontrando o resultado, mas os outros estão, a maioria está achando, né? Aí, eu não estou achando, professor. Aí eu digo, olha, você deve estar digitando alguma coisa errada. Ou é uma tecla errada, ou é o número errado. Então eu queria alertar vocês aqui sobre a forma correta de digitar o número. Olha só. Digamos que eu precisasse digitar esse número aqui. Precisasse digitar isso aqui na HP. Né? Qual é o procedimento correto? Vou colocar o correto e depois o errado, para vocês perceberem. Na HP, o correto seria você digitar assim. Então, para HP, isso aqui é igual a isso, tá certo? Agora, algumas pessoas fazem isso, olha. Perceberam a diferença? Esse ponto aqui. A pessoa, na tentativa de reproduzir exatamente a forma de como a gente escreve os valores, colocou aquele ponto ali, entendendo que aquilo ali seria a forma correta. Mas essa é a forma errada. A HP, ela entende esse número. Como é que a HP vai entender esse número aqui? O cara digitou isso aqui. A HP vai entender isso como sendo 1,52089. Porque toda vez que você aciona aquele ponto, quando você está digitando o número e aciona o ponto, aquele pontinho, não é? Você está, na verdade, definindo ali, a partir dali tudo, a HP considera o número decimal. Então, se você digitou ali 1.520, a HP já colocou uma vírgula ali. Já é 1.520, 1.52. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. E algumas pessoas digitam errado. Aí o resultado sai errado. Aí a pessoa diz, não está batendo, mas isso não consigo resolver. Podemos prosseguir? Você é uma máquina utilizada no mundo inteiro. Ela utiliza dois formatos de apresentação de valores. Ela apresenta um formato que é o nosso conhecido nosso, que a gente coloca primeiro o ponto e depois a vírgula, ponto e vírgula. E tem também um formato americano, inglês. Os países que falam a língua inglesa usam o contrário. O formato de vírgula e ponto depois, o contrário. Assim, ó. Aqui seria o nosso formato, esse é o nosso. O americano seria esse. Ó, vírgula, ponto. Agora eu pergunto para vocês, existe alguma HP dentre vocês aí que esteja nesse formato aqui americano? Vírgula e depois ponto? Sim ou não? Quem é que tá? Tá todo mundo com esse de cima? Sim? Hã? Como diferente? Não, tá no americano. Tá vírgula e ponto. O teu tá vírgula e ponto, né? Pois é, o teu tá diferente, tá no formato americano. Quando estiver aparecendo no visor vírgula e depois ponto, é o formato americano. Mas veja bem, isso aí incomoda às vezes muita gente. Pessoal, como é que a gente faz para mudar, para ficar ponto e vírgula? Como é que a gente faz para mudar? Para ficar no formato nosso, que a gente olha assim e já saiba que é o nosso formato, né, que a gente está acostumado a ver.
Vamos lá, pessoal, é o seguinte, agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente troca esses pontos e vírgulas por vírgulas e pontos, tá? Para todo mundo, vale para todo mundo agora. Então é o seguinte, vocês vão acionar um comando aí, que quem está no formato nosso de ponto e vírgula, vai mudar para americano, vírgula e ponto. E quem tiver no americano de vírgula e ponto, vai ficar ponto e vírgula, vai inverter. Desligue a máquina. Ok. Agora, vocês vão acionar com o polegar, deixa eu ver, com o polegar direito, com o polegar direito vocês acionam esse pontinho, o ponto, a tecla do ponto. Mantenham, tá? Mantenham. Ela está desligada, correto? Ela está desligada e vocês apertam o pontinho. Agora apertem a tecla ON para ligar a máquina. Deve ter mudado. Já deve ter mudado. Tudo bem, pessoal? Mudou aí de vírgula e ponto para ponto e vírgula? Ok. Agora vocês façam o inverso para ficar no formato nosso e está tudo bem, entendeu? Fazendo a mesma coisa, ela volta de novo para outra situação. Não baguncei a máquina de vocês não, né? Só mudei o formato de apresentação. É só desligar, aperta o ponto e aperta o ON e pronto, ela volta. Pessoal, vamos mostrar uma segunda aplicação do que nós estudamos aqui até agora no cálculo financeiro. É o mesmo problema, basicamente é o mesmo problema, só que agora a gente vai calcular o capital inicial. A gente conhece o montante, conhece a taxa de juros, o prazo e quer calcular o capital inicial, tá? Então a fórmula é PV igual a FV que divide 1 mais I elevado a N, tá? É a fórmula do valor presente ou capital inicial. O resultado desse problema, né, vai dar, olha só, nós temos aqui o quê? Uma certa quantia em dinheiro foi depositada em um banco, rendendo juros à base de 1,8% ao mês. Ao final de 5 meses, resgatou-se 49.198,45. Qual foi o valor dessa aplicação financeira? Então nós queremos saber quanto foi depositado no início da aplicação, na data zero. Então, utilizando aqui a fórmula, eu tenho aqui os valores, resolvendo isso aqui eu vou ter 45 mil. Ou seja, eu depositei 45 mil, tá? Essa é a resposta. Agora, como é que a gente resolve isso na HP? Está aqui novamente a tabelinha mostrando. E considerando que essa apostila esteja 100% correta, veja bem, na dúvida é só seguir cegamente o que tem ali na tabela, tá? Considerando que está tudo certinho ali, é só seguir na tabela, que não vai ter erro, entendeu? Exemplo 17 é uma aplicação da raiz no cálculo financeiro. Então veja bem, para você calcular a taxa de juros de uma aplicação financeira a juros compostos, a fórmula é aquela que está ali, olha. Eu vou colocar aqui, eu vou repetir aqui no quadro. Quem já estudou matemática financeira sabe o que eu vou colocar aqui. Quem não estudou ainda já vai saber agora. Olha só, quando você vai calcular a taxa de juros em juros compostos, não é simples não, juros compostos. A fórmula é essa aqui, olha. I igual a raiz N de FV sobre PV menos 1. Essa é a fórmula para você calcular a taxa de juros de uma operação financeira a juros compostos, tá? Que é exatamente aquela que eu coloquei lá em cima na lâmina, tá? Então veja bem, o problema é o seguinte: qual é a taxa de juros de uma aplicação financeira de 25 mil reais resgatada 5 meses depois, no montante de 26.275,25. O problema é o seguinte: uma pessoa
pegou 25 mil reais e depositou no banco, rendendo juros, não é? Durante 5 meses. Colocou lá durante 5 meses, quando foi resgatar, resgatou 26.275,25, ou seja, ganhou na verdade 1.275,25 de juros, né? Ou seja, nos interessa saber qual foi a taxa de juros da operação. Qual foi, quantos por cento, né, de juros foi essa remuneração. Então, como é que a gente resolve? Através desta fórmula aqui, aqui os valores, ó, raiz quinta, que é o N aqui vem para cá, é a raiz quinta, de 26.275,25, que é o montante, dividido por 25 mil, que é o valor presente. Tudo isso menos 1. Resolvendo isto aqui, já vou mostrar para vocês, resolvendo isso aqui, eu vou encontrar I igual a 0,01, ou seja, 1% ao mês. Então, nesse tipo de operação, a taxa de juros foi de 1% ao mês. Eu calculei o I, tá? Veja bem, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que tudo isso que nós estamos estudando aqui, como calcula raiz N, como calcula a potência, eu estou querendo mostrar para vocês que no cálculo financeiro a gente pode utilizar esse conhecimento, tá? Para vocês perceberem, não só no cálculo financeiro, calcular qualquer tipo de operação, tá? Então vamos ver como é que isso é resolvido no HP. Dê uma olhada naquela tabelinha. Olha como é que se resolve no HP. Tá? Vocês notem que a taxa de juros aqui na HP, ela é apresentada na forma decimal, tá? Então, vocês fiquem atentos, porque pode ser que um dia vocês precisem resolver um problema como esse na HP e o resultado poderia ser 0,01, mas quando vocês vão dar a resposta para o professor, na prova, no teste, alguma coisa assim, o professor geralmente quer que a taxa seja apresentada no formato decimal. Então, tipo assim, eu consideraria correto, porque eu sei que o aluno encontrou 0,1 e coloca lá I igual a 0,01. Né? Isso está errado. Não é 0,01, é 1%. 0,01 representa 1% sim, mas na forma decimal. Tudo bem? Já aconteceu, por exemplo, suponha que eu tivesse passado isso numa questão de prova. Aí nas alternativas tinha alternativa A, 1%, alternativa B, 1,5%, alternativa C, 3%, tá. Aí o aluno resolve corretamente, chega a esse resultado, aí chega comigo e diz, professor, não estou conseguindo encontrar o resultado. Aí eu olho e digo, rapaz, tu já encontrou. Ele disse, não, aqui é 0,01, tá aqui, não tem nenhuma alternativa correta. Eu digo, tem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ok. Seremos economistas. Tudo bem, pessoal? Agora, nós vamos ver como é que se calcula o logaritmo decimal na HP. O logaritmo decimal tem esse nome porque é um tipo de logaritmo que considera uma potência de base igual a 10, base decimal. Veja bem, na HP não existe nenhuma tecla com a função de logaritmo decimal. Ou seja, não tem aquela tecla log, não é? Não tem aquela tecla que tem nas calculadoras científicas, que tem assim log de x. A HP não tem essa tecla. Então, a gente vai ter que usar um artifício matemático também. Assim como a gente usa um artifício na HP para calcular raiz quinta, raiz quarta, raiz sexta, vamos usar um artifício para calcular o logaritmo decimal da HP. Então é muito comum, depois de 5 anos, 10 anos, um aluno que estudou comigo ligar para mim pelo telefone e dizer assim, professor, eu sou aquele seu aluno do curso tal de 2007, alguma coisa assim. Professor, eu esqueci como é que eu calculo o logaritmo na HP.
Aí eu digo, é assim, porque tem um artifício, tá? É isso que a gente vai ver agora. Exemplo 18, calcular o log de 3. Seria calcular o log de 3 nos livros de matemática, a matemática convencional, aparece assim: calcule log de 3. Como é que a gente calcula uma coisa dessa? O log de 3, logaritmo, tá? Só para vocês lembrarem, o que é o logaritmo decimal? Vou traduzir para vocês o que significa o logaritmo decimal. Aliás, está até ali. O logaritmo decimal funciona da seguinte maneira. Então, se eu quero calcular o logaritmo de 3, logaritmo decimal de 3, eu devo resolver essa expressão aqui. 10 elevado a x igual a 3. Aonde esse x aqui é o log de 3. Tudo bem? Então, quando a gente se propõe a calcular o log de 3, na verdade eu estou querendo calcular um número x qualquer, não é? Cujo resultado da expressão 10 elevado a esse número é igual a 3. É igual a, né, a potência 3. Então, veja bem. Resolver logaritmo log de 3 é resolver aquela expressão. 10 elevado a x igual a 3. Tudo bem? Agora, como é que a gente faz isso na HP? Está lá em cima, olha. A regrinha é essa e não tem jeito, a gente deve gravar, não é? E se esquecer, isso daí é um modelo, vocês vão ter para lembrar. Então, como é que a gente resolve isto? Na HP, através desses comandos. Limpa o visor, digita o número cujo logaritmo decimal você quer calcular, portanto, você digita 3, na sequência, a teclinha azul G e depois a função ln. A função ln, ela está aí próximo de 1/x, alguma coisa assim. Exatamente, está naquela tecla percentual T. Está naquela tecla percentual T. Então você digita 3gln, mas ainda não acabou. Vocês poderiam pensar assim: poxa, professor, mas o logaritmo de 3 então não seria 1,09861? Aqui já não teria o resultado final do que nós queremos, log de 3? Resposta: não. Porque, veja bem, essa função que aparece aí, esse ln, não é a função log, logaritmo decimal. É uma função de logaritmo natural. É aquela função que está relacionada com aquele número irracional um númerozinho que tem um valor, né? Tipo o pi. É mais ou menos, tipo um pi, é o número que é o número né? Como é o nome dele? Número de Euler. Isso, número de Euler. Então, veja bem, esse logaritmo natural está intimamente ligado ao número de Euler e não com uma potência de base 10, como nós estamos tratando aí, que é o logaritmo decimal. Portanto, a gente ainda vai ter que usar o artifício que é esse. Depois que você digita 3gln, você tem que digitar 10gln divide. Esse 10 que você digita aqui faz parte da regra, e esse 10 aqui é que diz para HP que o logaritmo que a gente quer calcular é o decimal. Tá? Então, 10gln divide. Aí dá esse resultado aqui, que esse sim é o logaritmo decimal de 3, do número 3. Tá? Então, seria mais ou menos assim. Como é que a gente interpreta esse resultado? Log de 3 é igual a este número, 0,47712. Esse é o logaritmo de 3, 0,47712. O que significa isso? Significa que se eu pegar o número 10 e elevar a 0,47712, eu vou encontrar o número 3. Está aqui, 10 elevado a esse número é igual a 3. Portanto, isso aqui é o logaritmo de 3 na base 10.
Tá? Esse é o logaritmo, tem esse significado aí. O logaritmo decimal. Quem quiser checar se isso é verdade ou não, que eu estou colocando aqui, é só tirar a prova dos 9. 10 enter, 0.47712 y elevado a x. Para ver que resposta dá. 10 enter, 0.47712 y elevado a x. Quanto? 29999? 3 então, né? Arredondando dá 3. Para a gente passar adiante aqui na lâmina, eu queria lembrar para vocês que a única coisa que vai mudar aqui para outros problemas é exatamente esse número aqui, ó, esse primeiro número aqui, o 3. Por exemplo, se eu pedisse para vocês calcularem o log de 5, a única coisa que ia mudar era esse aqui, ó, tirava o 3 e colocava 5, o resto é tudo igualzinho. Porque isso aqui, esse 10 GLN divide, é uma regra. Isso daí não vai mudar, esse 10 nunca vai mudar. Só vai mudar esse número aqui, que é exatamente o número cujo logaritmo a gente quer calcular. Tudo bem, pessoal?